você que está em casa, vou responder, eu não sei quem ligou para o Cleiton Ramos aí, mas é alguém que não acompanhou o jogo do Avaí. E para o torcedor havaiano não foi, olha, um bom início de semana, né? Porque não deu pro Avaí. Gente, olá para você que está acompanhando. Bora falar de esporte agora aqui no SCC Meio Dia. E a gente fala, claro, do Avaí, porque a gente teve a saideira da 16ª rodada da Série B. O Avaí foi até no São João del Rei, em Minas Gerais, para enfrentar o Atlético. Era a oportunidade que todos estavam esperando, os torcedores do Avaí, para entrar no G4 e abrir aquela gordurinha que a gente fala que é importante na competição. Mas a impressão de quem acompanhou o jogo foi que só a camisa do Leão viajou, né? Porque o restante do time parece que ficou aqui em Floripa. O time azul sofreu um apagão e teve a pior derrota da competição, olha só. O próximo adversário do Avaí é o Vila Nova, no sábado, na ressacada. É, o apagão que o Avaí sofreu. O Avaí encerrou a rodada, então bora ver como é que fica. Encerrou não, tem mais um jogo, mas bora ver como estão os catarinenses na tabela de classificação da Série B. Isso porque o Avaí está a 1 ponto de entrar no G4, mesmo com a derrota. É o 5º colocado com 24 pontos. O Remo é o primeiro dentro do G4 com 25. Então apenas 1 pontinho. A Chapecoense, ó, tá encostando cada vez mais aqui em cima. A Chapecoense é a 6ª colocada com 23 pontos, tá se aproximando do G4 e o Criciúma está aqui, é o 13º colocado com 20 pontos. Mas a situação do Avaí, já que a gente está falando dele, pode se complicar um pouquinho mais e pode descer na tabela de classificação se o Cuiabá vencer o Amazonas. O Cuiabá tem 22 pontos, é o 9º colocado e pode ultrapassar o Avaí. Vai jogar com o lanterna da competição, o Amazonas, hoje, que tem apenas 14 pontos. Então o Avaí, ó, tem que torcer pro lanterna, tem que torcer pro Amazonas vencer essa partida, que daí ele continua aqui, ó, mais pertinho daquela parte de cima da tabela de classificação, que é onde as equipes querem estar na Série B do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira também a gente teve o fechamento da 12ª rodada da Série C. O Brusque entrou em campo com vitória na estreia do novo técnico e voltou ao G8. Não precisava, né? Cenas que acabam se repetindo, a torcida não precisa disso, tem que ir lá para apoiar o time e é isso que a gente se espera dentro do futebol. Então, bora conferir a tabela de classificação da Série C, onde estão os catarinenses por aqui. O Brusque voltou ao G8, é o 7º colocado com 18 pontos. O G8 que ainda tem Caxias, Ponte Preta, Ipiranga, Londrina, São Bernardo, Floresta e Náutico, fechando o G8 da tabela de classificação. E aqui, ó, o Figueirense, 14 pontos, é o 12º colocado. Eu sempre digo, eu não gosto muito dessa parte aqui da tabela, né? Eu gosto de falar daqui. Mas o Figueirense está buscando um pouquinho mais, chegar mais próximo ao G8. Figueirense 12º com 14 pontos. Assim está a tabela da Série C, os catarinenses na Série C do Campeonato Brasileiro. Já pela 12ª rodada da Série D, o Marcílio Dias recebeu o Barra no Gigantão das Avenidas. Em duelos de catarinenses, o Marinheiro levou a melhor. E aí o Pescador se mantém na liderança com 23 pontos, 1 de vantagem para o São José, vice-líder. Lembrando que o Barra já está classificado para a próxima fase da Série D do Brasileiro. Mas hoje também é dia de volta da Sul-Americana. Aqui na telinha do SCC SBT, passando o Mundial de Clubes, é o início dos playoffs rumo às 8ª de final. E o Vasco entra em campo para encarar o Independiente del Valle do Equador, com cobertura completa, claro, do SBT, olha só. O Vasco está nos playoffs das 8ª de final após terminar a primeira fase da Sul-Americana na vice-liderança do Grupo G com 8 pontos. Sonhando com o inédito título e por uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Cruz Maltino terá que enfrentar a altitude. E mais, quebrar o jejum de não vencer há 7 anos como visitante em mata-mata sul-americano. Para enfrentar o Del Valle, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Coutinho, que fica fora com dores musculares. Sem ele, a tendência é pela entrada de Paulinho ou Jair, formando o meio de campo, com Hugo Moura e Tietê e Nuno Moreira mais avançado.
Já o Del Valle está sem desfalques para a partida. O destaque é o artilheiro argentino Claudio Spinelli, com 11 gols na temporada. Quem vencer enfrentará o também equatoriano Mushuc Runa, às oitavas de final. A Sul-Americana, o jogo é às 9h30 da noite, mas o pré-jogo com o Thiago Leifert e toda a turma já começa um pouquinho antes às 9h15, com todo o timaço de esportes do SBT. Não vai perder, é o Vasco que busca aí se classificar na Sul-Americana. E a gente encerra o SCC Esporte de hoje falando daquilo que a gente gosta. Terça-feira, Champions League, SCC SBT tudo a ver. Porque foi dado o pontapé inicial, já foi dado, e inclusive teve brasileiro marcando o primeiro gol da competição. O João Venturi conta pra gente como foi essa rodada de estreia da pré-Champions, olha só. Estádio Mikhail Mesk, cidade de Tbilisi, na Geórgia. O segundo maior estádio do país e não cabem nem 30 mil pessoas. Ainda assim, o Mikhail Mesk já está na história dessa edição da Champions League. Foi nesse campo que saiu o primeiro gol da nova temporada do torneio. E não foi qualquer gol não, foi gol brasileiro, Gabriel Busanello, aproveitando a sobra do goleiro. O tento ajudou o Malmo da Suécia a derrotar a equipe da casa, o Ibéria. 3-1 foi o placar. A rodada teve também um duelo de tirar o fôlego na Arena Ignatia, da Albânia, estádio reformado nos últimos anos para atender alguns critérios da UEFA e ainda assim a capacidade é de 4.000 lugares. Esses times ainda têm um longo caminho pela frente até chegar à fase de Liga da Champions, que é quando os grandes clubes europeus entram em cena. O formato da Liga dos Campeões se mantém igual ao da temporada passada. Pontos corridos, todo mundo em um único grupo. Mas há uma mudança implementada pela UEFA. Na edição anterior, a regra do campeonato determinava que os 8 primeiros classificados da fase de liga conquistavam a classificação direta às oitavas de final e adquiriam o direito de fazer o segundo jogo em casa. A partir de agora, o benefício se estende para aqueles que terminarem entre as 4 melhores campanhas. Esses vão decidir todas as fases em casa até a semifinal. A intenção é valorizar ainda mais a fase de liga, mas há um pequeno detalhe: essa vantagem pode ser roubada. Caso um desses times do top 4 seja eliminado por outro que terminou a primeira fase em uma posição pior, essa equipe herda automaticamente o privilégio. Essa nova regra substitui o sistema anterior de sorteios que decidiam o mando de campo nos mata-matas. Tudo para deixar a Champions ainda mais emocionante e fazer com que qualquer um perca a linha na hora de um gol. Boa, João! Você sabe, terça-feira a gente sempre vai falar de Champions League aqui no SCC Esporte. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informações esportivas. Agora eles, a dupla Maria Esther e Cleiton Ramos, seguem na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia.